Lista de ações aqui da Genial Investimentos. Felipe, primeiramente, bom dia para você. Obrigada por estar aqui com a gente no Conexão Globo News. Na semana passada, a gente viu uma sequência de altas do Ibovespa, só na sexta-feira que teve uma queda puxada pela Petrobras. Nesse momento, o que explica o Ibovespa estar oscilante sem essa direção muito bem definida? Perfeito, Amanda. Bom dia. Bom, a gente hoje tem um dia de equilíbrio entre comprados e vendidos. Olhando para as pressões positivas, a gente tem Petrobras e Vale, acompanhando a movimentação de alta das commodities dos mercados internacionais, Petrobras recuperando um pouquinho do movimento da semana passada de queda. E olhando para os destaques negativos, é um dia que a gente chama de realização de lucros. A gente teve uma boa alta na semana passada, então o investidor, olhando para o que a gente vai ter na semana, resolveu realizar parcialmente. E justamente olhando para o que a gente tem na semana, como eu disse, é uma agenda bastante recheada, né? A gente tem, por exemplo, números de varejo e de inflação aqui no Brasil e também dados de inflação e de varejo lá dos Estados Unidos, que são muito importantes para o mercado brasileiro. O que vocês esperam desses indicadores que devem sair e como que eles devem movimentar o mercado nessa semana, Felipe? Então, Amanda, essa é uma semana super importante para quem gosta de acompanhar a macroeconomia e como ela influencia o mercado financeiro. Vai ser uma semana realmente, como você disse, recheada de números e indicadores. A gente vai ter amanhã, terça-feira, dados de inflação tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, e no decorrer da semana diversos de indicadores de atividade econômica. E por que essa semana, esses dados eles são tão importantes? A gente vem acompanhando aí um processo sobre qual vai ser o tamanho do movimento de corte de juros nos Estados Unidos. Vai começar em setembro, não vai? Quantos cortes nós teremos aí para os próximos dias? E no começo de agosto a gente teve um dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, foi um dado que surpreendeu negativamente, trazendo aí realmente à tona a necessidade do Fed começar esse corte de juros. Então entender como está a inflação, como está a atividade econômica nos Estados Unidos, vai trazer para o mercado novas respostas sobre existe mesmo possibilidade para 2, 3 cortes das taxas de juros, e lembrando, quanto mais os juros caírem lá fora, é melhor também aqui para o Brasil, porque significa enfraquecimento do dólar, investidor buscando alternativas às ações dos Estados Unidos, então isso acaba podendo ser positivo aqui para o mercado brasileiro. Perfeito, Felipe. E eu não queria deixar de te perguntar também sobre o tarifaço, né? A gente sabe que o governo federal anuncia amanhã, provavelmente, o pacote de medidas de alívio econômico para produtores e empresas que exportam para os Estados Unidos. Como que o mercado deve receber esse anúncio desse pacote de medidas? Perfeito. Bom, Amanda, em termos do impacto do tarifaço para a Bolsa Brasileira, falando especificamente, você tem um impacto reduzido. Foram algumas empresas que acabaram sendo realmente prejudicadas por esse tarifaço, porém o mercado entende que essas empresas, como sendo grandes empresas, elas teriam margem ali de manobra para conseguir contornar essa situação. Então, realmente, o principal prejudicado são os pequenos e médios produtores, né, agrícolas aqui do Brasil, que vão ter, obviamente, mais dificuldade para colocar o seu produto lá para o mercado norte-americano. Então o governo obviamente quer atuar para tentar amenizar esses efeitos. Só que tem o outro lado da moeda, né, Amanda? A gente sabe que a situação fiscal brasileira não é das melhores. O governo ali está fazendo os maiores esforços para conseguir fechar a conta, mas a gente sabe que não é algo tão simples assim. A gente já vem de uma trajetória ruim, ou seja, a consequência disso é que provavelmente o governo vai abrir mão, né, de receitas, isso vai pressionar ainda mais o fiscal e você tem aquele efeito. Fiscal mais negativo significa dizer mais juros aqui para o Brasil, ou seja, a gente pode ter, em termos de notícias para a semana, um viés positivo lá de fora, um espaço para queda de juros no mercado americano contribuindo aqui para o Brasil, mas em contrapartida um fiscal piorando, o que poderia jogar para cima essa expectativa no mercado sobre quais são os próximos passos do Banco Central em relação aos juros aqui no Brasil. Tá certo, e eu lembro a vocês também que hoje é divulgada aquela balança comercial brasileira, é o índice que sai toda semana e pela primeira vez esse índice sai desde que o tarifaço de fato entrou em vigor, então também é um indicador que passa a ser acompanhado com mais proximidade pelo mercado financeiro. Esse foi o Felipe, estrategista aqui de ações da Genial Investimentos. Volto com vocês aí do estúdio, meninas. Te agradeço, Amanda, agradeço ao Felipe também, obrigada pelas informações. De janeiro a julho, o Brasil bateu um novo recorde de turistas estrangeiros. Foram quase 6 milhões de visitantes que escolheram o país como destino para curtir férias.